Muito bem. Agora que você já compreendeu um pouco mais sobre tipologia bíblica, nós podemos voltar lá para o livro de Esther, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu gostaria de chamar então sua atenção para algumas coisas muito importantes que a gente encontra ali no capítulo 1. Bom, como nós percebemos, gente, no capítulo 1, versículo 1, o texto fala sobre um rei. Fala sobre a pessoa do rei Assuero. Diz assim: e sucedeu nos dias de Assuero. Então, Assuero, um rei da Pérsia, né, dos medos e dos persas, ele que está nesse momento da história do povo de Israel, é ele quem está governando sobre o império medo-persa. Então, ele não era só um imperador local do país dele, mas ele estava reinando sobre diversas nações, na verdade sobre o império. E o que acontece aqui nessa passagem? O texto começa a relatar sobre um rei. E como eu aprendi sobre tipologia, aprendemos agora sobre tipologia, a gente pode aqui então tentar colocar uma tipologia na vida do rei Assuero. Rei Assuero, o rei que governa sobre todas as nações. Então, quem é que eu posso tipificar com essa ideia de que é um rei que está reinando sobre todos? Eu posso colocar ali a pessoa do Eterno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse texto aqui mesmo, né, um pouquinho mais à frente, mostra que Assuero ele trouxe para Suzã, a fortaleza de Suzã, ele trouxe os príncipes de todas aquelas regiões onde que ele estava governando, de todas as províncias. Ele traz esses governantes para mostrar para eles o seu poderio, o seu material bélico, o seu armamento, né? Ele mostra a sua riqueza, ele mostra os seus empregados, ele mostra as suas propriedades. Ele veio para realmente demonstrar para os seus vassalos, para os seus súditos, que ele é um rei poderoso, que ele é um rei que tem domínio. Então, ele traz todas essas pessoas. E se eu for fazer uma tipologia biblicamente, quem é que esse rei está tipificando? A própria pessoa de Deus, o eterno Deus. Ok? Que sempre está mostrando para os homens que, muito embora eles sejam poderosos, que eles sejam conquistadores, como a gente vê aí, né, os Estados Unidos, o presidente lá dos Estados Unidos se considera o maior presidente da maior nação e tal. No entanto, alguns anos atrás aí, em 2011, né, a gente viu o que aconteceu lá nas Torres Gêmeas. Foi ou não foi? Aquela coisa terrível, né? 11 de setembro. Foi muito triste ver aquele país que se achava, né, o grande país, se viu prostrado diante de uma situação terrível. Então, Deus está sempre mostrando que, muito embora existam vários reinos aí, que são grandes, que são poderosos, mas o reino de Deus sempre está acima de todos. E esse rei, então, Assuero, ele faz esse papel, ele vem tipificar a própria pessoa do Deus eterno, trazendo as nações para verem o seu poderio, a sua grandeza, para contemplarem tudo que Deus tinha ali de mais importante, né, que o rei tinha de mais importante. As nações elas vêm para contemplar isso. E a gente vê que então esses reinos que aparecem ali são reinos vassalos, ou seja, são reinos que se sujeitam ao senhorio de Assuero. Eles se colocam debaixo do poder desse rei aí. É ou não é? Então, a gente percebe já nessa passagem que nós também não podemos lutar contra Deus. Nós devemos aceitá-lo como o maioral, como o rei dos reis, como o senhor dos senhores. Temos que nos submeter, temos que obedecer às suas regras, obedecer às suas leis.
Se Ele é o grande Todo-Poderoso, nós precisamos também nos submeter a Ele, deixar com que Ele reine sobre nós, com que Ele domine sobre nós, com que Ele trace os planos, as estratégias. O nosso dever é só seguir e obedecer. Ok? Então, tem um período aí que isso tudo começa a acontecer, o rei começa a mostrar essas coisas e tal, e de repente o rei vai fazer um banquete. Mas quando ele está no meio do banquete, o que acontece? Gente, é tremendo o que essa passagem da Bíblia nos faz entender. Quando está no meio do banquete, o rei ele pede para que tragam a rainha. E se agora a tipologia do rei me remete a Deus, a tipologia da rainha tem que me remeter à igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva do Senhor Jesus. Então, se o rei é o Senhor, a noiva, a princesa, a rainha, tem que ser a igreja. E o rei então pede que eles tragam a rainha na presença do rei. Só que o texto bíblico vai mostrar que a rainha se recusa. A rainha, ela, ao invés de fazer como todas as nações, fazer como todos os outros príncipes e tal, se render à vontade do rei, não. Ela vai e se opõe à vontade do rei. Ela rejeita vir na presença do rei, entrar na presença do rei. E isso caracteriza um estado de rebeldia. Ela se mostra rebelde diante do rei. Aquilo causa uma certa indignação, porque ela tinha que ser aquela que estaria ao lado do rei. Ela tinha que ser aquela que estaria ali para mostrar, para complementar, né, a figura do rei. O rei com uma rainha, né? Ela fazia um papel muito importante, ela tinha um papel muito importante naquele momento estando ao lado do rei. Mas ela rejeita isso. E isso gera uma certa indignação. Isso gera uma certa indignação, por quê? Porque os príncipes, eles começam a falar, olha, se o rei não punir essa rainha, ela vai ser mau exemplo a todas as esposas. Todo mundo depois vai dizer assim, as mulheres, né, as esposas, poderão dizer, se a rainha não se submete ao rei, nós também não precisamos nos submeter aos nossos maridos. Então, os príncipes ali, eles ficam chocados com essa reação da rainha, com essa atitude da rainha, e eles vão então colocar na mente do rei que o rei precisava punir a rainha. E, meus queridos, qual é a rainha que foi colocada em primeiro lugar diante do rei? Se nós formos para a história da igreja, nós vamos perceber que a rainha, aquela primeira igreja, uma rainha bonita, uma rainha cheia de glória, cheia de coisas também, de bens materiais, de riquezas, adornada com muitas joias, com tudo, sabe? Se a gente for levar para o lado da tipologia, ela tipifica qual igreja? Qual foi a primeira igreja que vocês têm assim, o conhecimento da existência dessa primeira igreja? Eu não gosto, sabe, de dar nomes, mas não tem para onde fugir, né? Ela tipifica a Igreja Católica, a primeira igreja que carregou o nome de Jesus, que, né, vestiu a camisa e falou, não, nós vamos pregar o Evangelho. Mas ao longo do tempo, no meio desse período, a igreja se perde. A igreja deixa de ser uma igreja obediente, a igreja deixa de ser uma igreja submissa à vontade do rei. Não é a rainha submissa ao seu rei. Ela perde isso, porque agora ela está preocupada em fazer as suas próprias festas, os seus próprios banquetes. Se você for ler aí nessa passagem do capítulo 1, espero que você esteja com o texto aberto aí,
né? Ela começa a rejeitar, porque agora ela está preocupada em fazer as reuniões dela, em fazer os compromissos dela. Ela pensa somente nela e ela esquece o rei, deixa de pensar no rei. Então, o que acontece? Os príncipes, eles vêm e eles dão ali um alerta para o rei e dizem assim: rei, você tem que punir, você tem que tirar ela, tire ela, que ela nunca mais entre na tua presença. Isso é forte. O texto está dizendo, olha, que ela nunca mais entre na tua presença. Vocês precisam ler essa passagem, né? Vou pegar aqui o versículo exato que fala sobre isso. Versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, vejam só que o versículo 19 ele está mostrando aqui para a gente, está trazendo uma luz aqui, que se nós temos um rei que tipifica o rei Jesus, se nós temos uma rainha que tipifica a Igreja Católica, mas essa rainha, ela não faz mais a vontade do rei, ela passa a fazer a vontade dela, ela passa a se preocupar com as coisas dela. Agora ela vai ser destituída do seu ofício, ela vai perder o seu status de rainha e ela não poderá mais entrar, não poderá mais entrar na presença do rei. E esse reino deverá ser dado a outra. Tipologicamente, quem representa essa outra que vai entrar no lugar da católica? Bom, esse é um assunto para a nossa próxima aula. Nós estudamos até agora aqui o capítulo de número 1 do livro de Esther. Na próxima aula a gente vem abordando então quem será essa outra que vai assumir o lugar de Vasti. Bom, meu povo, eu agradeço a vocês que me acompanharam aí por enquanto. Continue aí, vai aí para baixo aí que você vai encontrar a próxima parte, né, do estudo. Não pare não desista, porque com certeza essa história vai ficar chocante. É uma história maravilhosa. Você vai aprender sobre Esther, sobre as tipologias que estão dentro do livro de Esther. Você vai ver os simbolismos, né, por trás dessa história, que tem muito a ver comigo e com você. Ok? Compartilhe com alguém aí, diga assim: olha, estou fazendo um estudo lá com o pastor Marcelo, tá legal ou não tá legal. Fala para eles: não entra porque você vai perder. Ou se você estiver gostando, fala assim: entra lá e vai ser muito bênção para a sua vida também. Ok? Nos vemos daqui a pouquinho na próxima parte do nosso estudo, tá ok? Deus abençoe.